vai dar elementos, né, para a gente potencializar a venda coberta, tá? Quando nós falamos de uma estratégia, a gente tem que estar bem claro o seguinte: cada estratégia está relacionado com o quê, né? Vamos falar aqui venda coberta. Então, qualquer que seja a sua estratégia, é em relação a alguma coisa. É em relação a uma venda coberta, em relação a uma compra seco. Então, basicamente, é isso que nós temos que ver, tá? Então, vamos lá, né? Venda coberta, tá? Então, a venda coberta, ela é uma estratégia que ela tem que se contrapor, quer dizer, ele está se contrapondo ao quê? A uma compra seco. Você vai lá, compra seco. Então, ele, na verdade, está comparando com o quê? Né? Com a cultura do holder. Então, o que é melhor? Venda coberta ou você ser um holder? Então, vai depender do ativo, vai depender do quê? Do tipo de ativo que está envolvido. Então, se você pegar e pensar assim, né? Olha, a venda coberta não vale a pena porque você trava o ganho para cima. É verdade. Trava o ganho para cima, você não tem, né, um ganho muito maior. Então, se você pegar e fez uma venda coberta, por exemplo, na Prio, você perdeu toda a chance dele subir. Fez uma venda coberta na Magazine Luiza, quando a Magazine Luiza estava R$3 e foi naquela trajetória louca até os 27, você perdeu aquela chance de estar vendendo melhor lá em cima. Só que se você pegou e fez uma operação com a Magazine Luiza, que você comprou, foi comprando ao longo do tempo, foi acumulando, você está perdendo bastante dinheiro. Porque se você pagou 10, pagou 12, pagou 15, né? E aquele papo que as pessoas têm, como que é aquele papo lá? Quando você compra uma ação boa, o período para você vender ele é nunca. Não gosto disso daí, tá? Realmente eu não gosto, né, desse discurso, né, de que se o ativo é bom, você nunca mais vende ele. Eu prefiro não ter essa visão, tá? Eu prefiro entender que o ativo sendo bom, tá? Em algum momento você vai ter que vender ele, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque em algum momento ele ou perde o fundamento, né? Ou o ativo perde o fundamento, ou chega um momento em que ele já deu o que tinha que dar, tá? Já deu o que tinha que dar. Então acho que faz sentido sim falar que você fica com o ativo um tempão, mas você também não vai poder ficar um tempo tão grande assim, tá? Porque chega uma hora que não dá. E outra coisa também, temos um objetivo na vida, tá? Nós vamos ver o seguinte, vamos pensar o seguinte: nós temos uma vida finita. A nossa vida é finita, temos finitude. Então, se você levar o ativo até lá no caixão e você não usufruir dele, eu fico pensando que sentido fez. Tá? Que sentido fez, né, ficar com ativo? Então, eu fico pensando assim: a venda coberta, ele é bom, é ruim? Então você vai ter bastante o quê? Bastante pessoas falando sobre, mas depende do ativo. Tá certo? Então, venda coberta funciona, né? Então vai funcionar, né? Tem muita gente que faz venda coberta, porque na venda coberta, o que acontece? Você tem a rolagem. Tá? Então, a venda coberta, né? Você tem o quê? Você tem uma rolagem em que você tem um ganho com a passagem, com a rolagem. Mas você pode sim perder a oportunidade dele subir, né? Se ele subir muito, você acaba perdendo essa oportunidade lá. Tá? Mas depende do ativo. Então, realmente, vem a pergunta: venda coberta funciona? Coberta ou holder? Ou buy hold, né? Então, aí depende, tá certo? A venda coberta vai funcionar muito bem aonde? Em ativos estacionados. Tá? E o holder vai funcionar, tá certo? Em ativos o quê, né? Em processo de alta contínua. Então, vai ser muito difícil achar um ativo de alta contínua. Então, quando a gente fala assim, aí o pessoal vem falar assim: Coca-Cola, né? Aí tem uma companhia de água lá nos Estados Unidos, eu não recordo o nome, que nos últimos 55 anos, todo ano teve dividendo crescente. Tá? Quer dizer, nos últimos 50 anos. A Coca-Cola, se eu não me engano, nos últimos 50 anos também, todos os anos pagou dividendo. Então, tem várias empresas assim. Só tem um problema aí, quando a gente faz essa comparação. Essa comparação, ela funcionou nos Estados Unidos. Tá certo? Nos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, que ele tem um crescimento ininterrupto praticamente aí nos últimos 30, 40 anos. Tá? Quando você vai pegar, por exemplo, né,
quando a gente fala assim, não, mas no longo prazo, em qualquer país, a renda variável, né, em ações supera a renda fixa. Então, se alguém falou isso, então acho que ele está falando dos Estados Unidos. Que aqui não, né? Não só aqui, não, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, vai lá e pega, por exemplo, pega os índices bons, IBEX, tá? IBEX é um índice, né, do espanhol. Pega lá o índice CAC, tá? Que é da França, tá certo? Pega o índice MIB 30, que é da Itália, tá? De Milão. Você vai pegar vários índices, tá certo? Esse daqui, ó, FTSE, né? Financial Times, tá? Pega o índice ASX, por exemplo, né? Ou o índice TAIEX. Você vai ver que todos eles, nos últimos 20, 30 anos, mal deram 2% ao ano. E muitos deles estão parados. O IBEX, por exemplo, está há 20 anos parado. E nós estamos falando de um índice que tem no seu, por exemplo, um dos índices uma das empresas que mais tem participação é o Santander, que cresceu muito, mas muito mesmo. E aí vem a seguinte pergunta, né? Qual que é a verdade aí? Tá? O que está acontecendo? Será que realmente, né, nós estamos sendo enganados? Nós estamos mal informados? Estamos mal informados. Estamos mal informados, tá? Então muita gente, né, hoje em dia está falando o seguinte: olha só, a Petrobras, olha só o quanto que está pagando. Então vamos pegar aqui 2007. A Petrobras estava valendo R$52 em 2007. Lá em maio de 2007, estava valendo R$52. Quanto que está valendo hoje? 20 e pouquinho? 26, 27, parece. Tá 29, sei lá. Tá. Então o que acontece? Quando você vai ver isso assim, se você pegar isso daqui, né, a Petrobras, e você pegar o período aqui, calcular o DI, sem contar que ele ficou uns 3 anos sem pagar dividendo, né? Você calcular o DI, quanto vai estar o DI disso aqui? 180, 190? Então o que esses R$3 está te pagando aí? É praticamente uma esmolinha, né? Perto do que você está perdendo aí. Não, mas se você tivesse pego a Vale, pois é, tá? Se tivesse pego a Vale, se você tivesse pego, por exemplo, pega um outro papel que subiu, né? Fala, tá bom, então vamos supor que você vai lá em 2010, você comprou uma Magazine Luiza. Não vendeu lá para cima, também está perdendo pro DI. Você pega desde o começo até agora. Então o que acontece no longo prazo? Isso é uma coisa do planeta, exceto os Estados Unidos. Então a venda coberta, né? Se você for pensar assim, tá bom, quanto que dá de taxa a venda coberta? Dá uma taxa boa. O problema da venda coberta, eu vou dizer o seguinte, é que quando o mercado sobe, dá aquela sensação de perdi toda a alta, né? Só que o cara esquece que quando o mercado fica parado, a venda coberta dá certo. A venda coberta dá certo. Mas vamos supor o seguinte, né? Se você pegar os ativos estacionários, vai dar certo. Então, se o cara pegou o índice IBEX da Espanha, se ele pegou e fez venda coberta nos últimos 20 anos, ganhou dinheiro. Se ele só comprou, perdeu grana. Tá? E também tem que tomar cuidado com o seguinte: as comparações que são feitas, elas são feitas comparações geralmente comparação a seco. Tal índice ganhou tanto, tal índice perdeu tanto. É feita essa comparação, né? E todos os índices já embutem o quê? Os dividendos. E já vão embutindo os dividendos. Então, aquele papinho, né, que as pessoas que são os holders radicais gostam de fazer é o seguinte: os holders radicais gostam, né, de falar assim, mas você está levando em conta os dividendos. Os índices já carregam os dividendos. Tá? Então, aqui no caso do IBEX, por exemplo, que naquela época, lá no passado, não tinha ETF. Mas se o cara pegou e fez venda coberta na ETF, deu certo. Aqui no índice CAC, por exemplo, o índice CAC chegou entre 90 até 97 e ele ficou parado. 7 anos parado. Num período que o juros francês era 6,5 ao ano. Imagina, 7 anos parado lá. O Nikkei, professor, o Nikkei ficou vários anos também. Então, e o Nikkei, por exemplo, o índice Nikkei. O índice Nikkei, 1980. Vamos falar do Nikkei. Vai pegar o Nikkei lá. É o Nikkei. Tá? Índice Nikkei. 1980. Estava a 40 mil pontos. Ele chegou a 7 mil. A pergunta é, os 7 mil você já não estopa?
Então, no longo prazo, o que acontece? Você vai passar por todos esses ciclos aí, né? Mas aquela pergunta que não quer calar, aquela perguntinha que não quer calar. Bom, uma das perguntas que não quer calar. Então, uma das perguntas que todas as pessoas fazem, ou então gostariam de fazer, né? Poxa vida, professor, mas se você consegue ganhar grana tradando, por que você dá curso? Então, aí a resposta é o seguinte, bom, eu já fui aluno de engenharia, fiz FATEC um tempo. Né? Então, imagina se eu pensasse assim, não, mas professor aqui sabe fazer cálculo estrutural, sabe construir um prédio do chão até o topo, né? Por que ele vai construir prédio em vez de ficar dando aula aqui, aguentando má educação aqui desses calouros aí? O cara não sabe, entrou na faculdade, não sabe a equação do segundo grau, fica falando, mas o que é esse delta aí? Cara, eu via isso na faculdade. Nossa, mãe, né? O que é esse triângulo? Meu Deus do céu. Tá bom, mas enfim. Mas tem uma resposta mais simples do que essa. Okay. Não, É o seguinte, por que você vai deixar dinheiro na mesa? Você pode ganhar dinheiro treinando e também dando curso. Sim. Dar curso hoje não virou mais um filão do negócio? Assim, eu acho que... É um braço do seu negócio. Sim, mas aqui no caso da faculdade, o que acontece, né? Eu acho assim, cada um, ele tem uma fase da vida, né? E uma coisa que eu falo pro pessoal, olha, eu já fiz day trade, já fiz muito day trade. Petróleo, né? Prata não era meu dinheiro, porque eu não iria aguentar aquele lote lá, né? Já fiz day trade com DI, né? O que acontece? O que eu falo é o seguinte, né? É duro de admitir isso, mas o meu maior ganho ao longo da vida foi com day trade. Foi com day trade. O swing trade, operação estruturada, foi mais ou menos 1/3. Os 2/3 foram só de day trade. Mas para você, com o seu dinheiro ou Não, com o meu dinheiro, Ah, tá? ok. Não, assim, trabalhando para os outros, tá? Eu trabalho muito tempo. Mas aquela parte não conta. Com o seu dinheiro, com a minha grana mesmo, tá? Foi com day trade. Só que eu percebi uma coisa. Eu fiquei 4 anos e meio operando, pesado. Né? Eu percebi uma coisa. Né? Eu não cheguei naquele nível. Mas todas as pessoas que continuaram no day trade, eu via que o dano à saúde era muito alto. O custo de saúde, né? Então existia uma qualidade de vida muito, muito ruim. Muito ruim, tá? Então isso para mim foi um dos motivos. Eu vou parar com day trade. Né? E aí depois, o que aconteceu? Então aí tem o seguinte, então vamos lá, falando ao professor lá da faculdade. Bom, eu tive vários professores lá na faculdade muito bons, tá? Só que, o que acontecia? O que eu via era o seguinte, tinha uns que eram assim, meio meia boca, vai. Assim, não meio meia boca, vai. Vamos dizer assim, na média. Mas aqueles que eram bons mesmo, aqueles caras assim que davam aquelas sacadas, né? Do tipo assim, eu lembro uma vez, lá tinha um problema lá de torque, né? E o professor foi lá e falou assim, olha, isso daqui, né, é uma corda, tem que tirar a integral aqui. Ele explicou pela integral, ele também explicou um método super simples de fazer. Não, você considera aqui o centro de massa aqui, né, e você considera aqui o arrasto. Ele deu lá, em 3 passagens, ele resolveu o mesmo problema. Então, só que esse cara, esse cidadão aí, né, eu até lembro, né, que numa dessas aulas, ele chegou para mim, chegou para a classe e falou assim, alguém sabe um jeito geométrico de resolver a equação de segundo grau, né? Eu falei, professor, eu sei, né, ele... Dá para você fazer aí? Eu falei, dá. Legal, né? Dá para fazer aí, né? Eu peguei, fui lá e fiz lá na lousa, né? Nossa, fantástico. Onde você aprendeu isso, né? Eu falei, então, eu já tinha facilidade com geometria, né? Então, eu peguei, né? Eu via que toda equação do segundo grau, ou toda equação decomponível em grupo de segundo grau, é resolutível por régua e compasso. Ele falou, nossa, legal, né? E ele pegou e explicou todo o processo. E depois eu fui descobrir que esse professor aí, tá? Ele não era só professor da FATEC. Tipo, tinha umas 3 construtoras que estavam assim na bolsa. Ele é consultor técnico dessas construtoras aí em cálculo estrutural. Ou seja, né? O que o cara ganhava lá na faculdade não devia ser nem 1% dos contatos que ele tinha com essa construtora. É só pra fazer marketing, né? Não, e aí eu fico pensando o seguinte, né? Cara, talvez ele seja, né, um cidadão que não. Eu vou trabalhar numa faculdade pública, eu vou trazer o meu conhecimento, o meu expertise. Então, cada um tem uma fase na vida, né? E depois chegou uma hora que eu falei, cara, não vou mais operar day trade. Assim, é muito tenso. Assim, o dano à saúde, eu não cheguei a ter grandes danos à saúde, mas eu até falo brincando, quando eu falo assim, se eu tiver algum dano cerebral, né,
Cara, foi na época que eu operei Petral, porque o lote era tão imenso que eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir quando você operava, né? Eu comecei a perceber o seguinte também, que quando que o day trade funciona muito bem? Cara, vamos pegar um exemplo, tá? Recentemente, né? Ultimamente, né? A bolsa tá lá, 120, o índice futuro 120 mil, 121 mil volta, 120 mil volta, tá? E aí, né? Então, se você for marcar, fala assim, olha, no 121 eu vou vender. Só que quem vendeu no 121 mil na quinta-feira, no final do dia, tinha caído só 400 pontos. Virou, quer dizer, se o cara zerasse no final do dia, ele ia ganhar 400 pontos. Se ele esperasse mais um dia, tinha caído mais 1.500 pontos, chegou a quase 1.800 no intraday. Então eu já tinha percebido isso. Eu falei assim, por que eu nunca perdi grana operando petróleo? Mas nunca mesmo. Teve uma vez que eu tive que rolar um contrato vendido durante foi 67 pregões até vir a favor. Porque os mandatários tinham grana, depositaram mais, então vai carregar até isso daí virar. E também não era um lote tão grande. Eu falo, esquece esse lote aqui, tá? Continua fazendo seus day trade. Então, que é mais ou menos assim, quando ganhava, zerava. Quando perdia, botava a grana e carregava até vir a favor. Só que isso daí funciona se você tiver dinheiro infinito. Né? E era mais ou menos isso operando petróleo, porque o pessoal, os donos do dinheiro tinham muito dinheiro, então quase dinheiro infinito. Então, quer dizer, nessa situação até funciona, tá? Até funciona, só que não é, né, vamos dizer assim, o ideal. Então eu percebi que o cara que opera day trade, mas ele tem aquela possibilidade de carregar quando dá errado, ou seja, o que era day trade virou posição, mas ele efetivamente tem a capacidade financeira de carregar, esse consegue vencer. Esse consegue vencer. Eu já lembro, já teve caso assim que eu estava vendido lá em DI, operando para tesouraria DI, falei assim, cara, aí o vice-presidente da empresa, né? Aí, o que tá acontecendo? Cara, tô levando um maior calor aqui. Qual que é o lote? É Galo, né? Galo, 50, né? 50 contar. Assim, deixa eu pegar aqui. Ligou lá pro chefe, o número 1. Falou assim, ó, meu DI já tá puxando aqui 170 pontos no dia. O que você acha? Ah, bate quina, bate 500 contratos aí. Cara, bateu 500 contratos lá, meu negócio desabou. É porque, na realidade, como o contrato é muito grande, ele desloca o preço. Sim, ele desloca. Então, o que aconteceu? Foi lá, e aí o negócio... Então, o que acontece? O que nós vemos é o seguinte, realmente, né, o trade que você vai fazer depende do seu trade de referência. Então, o que aconteceu? Por que o cara mandou bater quina lá? Não, porque realmente ele tinha muito título DI pós. Então, quando ele vende o contrato de DI, vira pré, porque você vendeu, né, fez o hedge. Então, o que começou a acontecer? Então, esse tipo de trade, ele funciona para quem tem muito dinheiro, ou então para quem consegue controlar o seu risco. Então, no final das contas, o que nós vemos, né? No day trade? O day trade vence aquele que o seu lote ele é adequado à sua custódia. Então, eu fico pensando, né? Então, fica difícil, né? Nós, né? Tipo, conseguir fazer uma coisa muito significativa. Depois que eu fui descobrir que na mesa que eu operava de petróleo, né? Aqueles lotes que a gente não conseguia dormir com os outros operadores, né? Até teve um caso horrível lá de um operador antes de mim que tinha se matado, cara. Ele não aguentou lá umas perdas e o cara se matou. Meu Deus do céu. Quando eu fui substituir ele, aí eu até lembro quando eu fui substituir. Ele se matou por dar perda do jeito que não era dele? Não, porque não era dele. Viu? Tá. Então, o que aconteceu? O que aconteceu lá, né? Eu tinha perdido um monte lá de grana e o cara não aguentou, mas ele não ia ser punido, tava no negócio dele. E aí o que começou a acontecer no final, né? Aí eu fui substituir às pressas, até eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui meio às pressas, eu fiz um treinamento lá de 3 horas, você já sabe operar? Não, eu sei operar, né? Mas, cara, não nesse lá não, aí deu os mapas lá como tinha que operar, e até eu lembro que depois do segundo dia, já, você vai... Final de semana, na sexta-feira, você vai para terapia, né? Sai uma hora antes, vai para terapia. Um negócio assim, tipo, aí estamos tomando cuidado com os operadores para não acontecer isso daí. E aí, depois de tudo que eu passei, e realmente eu passei coisas muito tensas, terríveis, né? E aí, depois, uns 10 anos depois que eu já tinha saído de lá, eu encontrei com o meu chefe. E aí eu falei, nossa, mano, quantas vezes você me salvou, não sei o que, tal, né? Falei, não, mas aquilo só aconteceu porque a gente deixava, como deixava, né?
Pô, só você tem coragem de enfiar aqueles lotes que nós não tínhamos coragem quando tinha a sua idade. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eles estavam terceirizando as suas loucuras, né? E aí foi uma coisa muito interessante, né? Que ele falou, mas e se tivesse acontecido uma porcaria lá? Aquela vez que eu fiquei vendido lá em 5.000 contratos? Olha, se tivesse acontecido alguma coisa, aquilo lá representava acho que 2 ou 3% do estoque que a gente tinha de petróleo para entregar, então não ia fazer diferença. Então você vê, né, que o mundo é tão grande e a gente tem essa falsa ilusão que nós somos grandes protagonistas. Era nada, era uma pecinha lá para os caras. Eles tinham mais de 30 mesas, né, espalhadas pelo mundo. Então, quer dizer, se aquilo desse ruim, as outras compensavam. Então, o que acontece? Nós também temos, né? Só que quando nós pegamos o nosso patrimônio, assim, vamos supor, o cara tem 1 milhão. Então, o cara vai colocar lá, sei lá, 10 mil reais para fazer day trade. Talvez isso não seja, esse risco talvez não seja o suficiente para ele viver disso. Tá? E a gente tem um número, né? Um número que a gente nunca pode esquecer. 112% do DI. Nenhum sistema consegue ganhar mais do que 112% do DI sem ter um risco significativo. Sem em algum momento dar porcaria. Não existe. Não existe. Né? E o que acontece? Então o que acontece? Né? Então vamos ver como é que está, né, a promessa da venda coberta. Promessa da venda coberta. Cara, a promessa da venda coberta é maravilhoso. Então, inclusive, tem até vídeo meu aí no canal, na internet. E o que acontece nessa venda coberta? Olha que maravilha. Você vai lá, você compra o ativo. Então, vamos pegar um exemplo. Tá? Você vai lá comprar um BEV. Tá? Você compra aqui um BEV 3. Ambev 3, tá certo? Você vai lá e compra Ambev 3 e vai lá e vende, tá certo? Ambev, tá? Vamos pegar aqui a H145, por exemplo. 14, então vamos supor que a Ambev aqui está 14,60 e isso daqui está 80 centavos. Tá certo? Então vamos supor que deixa isso daí. Nossa, fantástico. Tá? Então eu estou comprando esse cara e vendendo esse cara aqui. Então, teoricamente, se o mercado subir, eu estou exercendo 14,5. Então, beleza. Então, na hora que você vai fazer a operação, então é muito bonita a operação. É muito bonito. Então, vamos lá. Então, você vai lá, né? O seu custo, quanto vai ser o seu custo? O custo vai ser 13,80, né? 13,80. E se o mercado subir, você é exercido no 14,50. Então, você vai lá, faz 70 centavos e divide por, né, 13,80. Então, aqui é maravilhoso. Você pensa assim, nossa mãe, isso daqui dá... Vê quanto que dá isso daqui? Dá 5,3%, é isso? Isso dá 5,3%. Vê se dá isso daí. Faz aí na calculadora. Tá? 5,38. Tá, não. 5,3%. Tá. Bom, quanto que é o DI? O DI, quanto que está o DI aqui? O DI está aproximadamente o quê? É 1,1% ao mês. Então, isso daqui vai dar mais ou menos aqui, se você pegar aqui 112%, vai dar aqui 1,2, vai, 1,20, deixa eu ver, 12, acho que 1,24, 20, quanto que dá isso daqui? 1,1 vezes 1,12. Está 1,24%, né? Faz 23,2. Ah, tá, 1,23%. Então, você já viu que tem essa diferença. Então, você pode ter certeza absoluta que isso daqui não é perene. Pode ter certeza absoluta. Porque o ganho é muito grande aqui. Né? Só que o que não vem, né, por trás do vendedor de curso, né, é o seguinte. Né? Na hora que isso aqui acaba, acabou. Você deixa exercer. Se o mercado cair, você vai perder. Então, o seu risco é se o mercado cair. Se o mercado cair, é o seu risco. Né? Mas você pode ter... Agora, e se o mercado subir? Ótimo. Então, vamos supor que lá no vencimento, tá certo? No vencimento esteja 15,50. Esteja 15,50. Tá certo? O vencimento está 15,50. Então você vai ser exercido aonde? No 14,50, não é? E aí você tem uma brilhante ideia. Aliás, o pessoal, não entrega o papel. O que faz? Rola. Faz a rolagem. Vamos lá, como que é a rolagem? Como que seria a rolagem? A rolagem você compra de volta a H145 e vai vender o quê?
né? H agora é I, né? Vai vender a I145. Agora, gente, eu duvido que essa rolagem você consiga um ganho significativo. Quem já fez rolagem sabe muito bem disso daí. Na hora que você monta a operação, ela é linda. É linda a operação. A taxa é muito boa, né? Você já até começa a fazer as contas, né? Começa a fazer as contas. Pera aí. 5,3% ao mês, né? Você já começa a fazer a conta de quanto vai ter o PIB aqui de Belo Horizonte ou de Curitiba. Já começa a fazer as contas. Quer dizer que se eu colocar 100 mil reais aqui, 5%, só que isso não ocorre. Você pode ter certeza que isso não ocorre, né? Porque quando você vai fazer essa rolagem, muito provavelmente daqui para cá, talvez você consiga aqui, sei lá, 20 centavos de rolagem. Você vai comprar H e vender aí. Vai conseguir 20 centavos, 25 centavos. Se você pegar 20 centavos sobre, quer dizer, quanto que é o seu capital? 14,50, não é? Porque é como se você tivesse 14,50 nesse momento. Se dividir por 14,50, tá? Você vai obter aqui em torno do quê? De 1,4% mais ou menos. Ou seja, a maioria da venda coberta, ela funciona se você fizer mais ou menos ATM. Depois que entrou no dinheiro, ela supera pouco o CDI. Que essa é a realidade. Então, é justamente por isso que a gente pensa assim, olha, né, para ficar ganhando um pouquinho mais que o CDI, e correr o risco de vir uma notícia ruim, isso aqui voltar para 12, para 11, qual que seria a solução? Né? Então, é por isso que a gente começa a pensar o seguinte, já que é para você correr risco, então você tem que maximizar o retorno sobre esse risco. Maximizar o retorno, tá bom? Maximizar o retorno sobre esse risco aí. Então vamos lá. Então a promessa ela é bonita, mas ela é bonita só no primeiro mês. E se der certo, né? É meio aquele lance do, né? Tem, eu não sei, eu não lembro onde que eu lembro onde que eu vi isso, mas não sei qual que é a origem, tá? Bom, tem um ditado, né? Tem um ditado que diz, né? Não, tem um bicho, né? É só vassoura nova que varre bem, né? Então isso daí funciona para namorada, né? Relacionamentos, né? Início de negócios, né? Tá? Você chega lá assim, né? Já vi muito isso, né? A gente chega assim, sempre em qualquer lugar que você vai, né? É sempre assim, né? O cara tá quebrado, não tem cliente, você tem algum projeto, não, porque nós estamos disponíveis, nós pensamos, né, lá na frente, não sei o quê. Todo mundo tem um discurso bonito. Mas quando você vai ver a realidade, não é bem assim. E a venda coberta não é diferente disso. Por isso a gente começa a pensar o seguinte, cara, será que na venda coberta não é melhor você tentar maximizar tudo isso daí? Tá melhor tentar maximizar. Então qual que é a chance de ele ficar aqui acima dos 14,50? Existe uma grande chance, beleza, existe uma grande chance. Então já vamos maximizar essa chance. Quando isso ocorrer, eu tenho que ganhar muito mais. É mais ou menos essa ideia, tá bom? Então vamos pegar aqui, nós vamos começar a falar sobre o booster. Só tem que tomar cuidado com o booster, porque o booster acontece o seguinte, tem talvez aqui um erro de interpretação em relação ao conceito do booster, tá? O booster, ele não é uma estratégia, ele é uma ferramenta integrada, ele não é uma estratégia. Então não vai ficar fazendo booster por aí. Tá certo? A não ser o booster reverso, aí faz mais sentido. Mas o booster em si não é para montar ele, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo, vamos pegar aqui a Petrobras. Aqui a Petro4, vamos supor que está R$28. A Petro está R$28. Tá? E você tem lá a vamos pegar aqui uma opção, né? A A28. Está valendo aqui, por exemplo, 1,50. Tá certo? E a 25,5, tá? A 25,5 valendo R$3. Então vamos supor que você tem essa situação aqui. Tá? A 28 valendo 1,50 e a 255 valendo R$3. Não precisa ser exatamente esse, né? Deixa que mais ou menos seja 1:2, mais ou menos. Tá certo? Então vamos lá. Eu falo assim, tá bom, eu vou fazer uma venda coberta. Eu resolvi fazer uma venda coberta. Então vamos lá. Fiz uma venda coberta. Então vamos comparar aqui uma venda coberta. Uma venda coberta, tá? Então a venda coberta, o que eu faço?
eu compro a Petro e vendo a A28. Então, nessa daí, vê quanto que eu vou gastar. Eu vou pagar 28 e eu receber 1,50. Então, o meu custo vai ser 26,5 e o meu resultado máximo vai ser quanto? 28, né? Porque se o mercado subir, eu sou exercido aqui no 28. E qual que é o meu ganho aqui? É de 1,5. O meu ganho potencial é de 1,50. Ok, beleza. Tá? Tem que estar acima dos 28. Bom, aí volta aquele mesmo problema, né? Volta aquele mesmo probleminha. Se o mercado subir, beleza, eu consigo lá, o meu ganho é muito bom, 1,50 sobre 28, vai dar aí um pouquinho mais de 5%. Só que se o mercado for para 30, aí a rolagem vai ficar ruim. Então é melhor eu entregar o papel e procurar um outro papel para trabalhar ele, tá? Agora, vamos ver. E se eu pensar o seguinte, aí alguém tem alguma brilhante ideia, tá? Tem um cidadão aí, chamado Valério Klug. Eu não sou, tá? Já vou falar que eu não sou muito fã das estratégias dele, da abordagem que ele faz, porque ele faz uma abordagem muito computacional. É boa abordagem, aqui não é a minha praia. Né? Muito estatístico, né? Muita estatística, muita questão das gregas. Né? Eu acho legal a abordagem, não é o que eu uso, não é o que eu acho que é o ideal, porque aqui no Brasil você tem, assim, os deltas, né? Eles não são muito, o cálculo não é muito exato. Porque aquilo é feito para um modelo, né, do quê? Na verdade, nem nos Estados Unidos ele é muito exato, porque ele é feito somente para opções europeias. O Black Scholes funciona para opção europeia. Para a opção americana, ele tem que mudar. Tá? Mas vamos lá, mas ele tem uma abordagem excelente, né, sobre alguns aspectos, principalmente o aspecto prático. Então ele fala o seguinte, uma coisa que eu lembro muito bem de uma palestra que ele falou, olha, você já gastou 26,5, você já gastou 28 pilas aqui. E você recebeu esse 1,50. Você pode embolsar, sim, não é proibido embolsar esses 1,50, tá? Mas será que não é melhor você aplicar esses 1,50, já que é um dinheiro que você tirou do mercado? Né? Porque aqui, se você fosse vender o ativo, venderia no 28. Esse 1,50 é um dinheiro extra. Por que não aproveitar esse dinheiro extra? Tá, então vamos aproveitar esse dinheiro extra? Vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma da A255 e vender mais uma da A280. Se eu comprar uma da A255, pagar 3 e vender a A28, eu vou pagar 1,50, não é isso? Eu pago 1,50, tá certo? Então eu pago 1,50. Mas esse 1,50 que eu pago, ele é muito bem pago. Ele vai ser muito bem pago. Porque se o mercado subir, qual que é o meu potencial de resultado aqui? O meu potencial de resultado aqui, quanto que é? De 2,50, né? Porque eu estou numa trava de alta, estou comprando na A255 e vídeo da A280. Então, quer dizer, o meu resultado pode ser até de 2,50. Tá, então, vamos fazer um comparativo entre a venda coberta. Então, vamos lá. Então, a venda coberta, como é que ficaria? Então, a venda coberta, eu pago 26,50 e o meu potencial de ganho máximo de quanto que é? É de 1,50. Se eu fizer a venda coberta mais a trava de alta, tá certo? Mais a trava de alta, né? Só que quando nós temos esse cara aqui, né, é A255 menos 2A28, que efetivamente esse, né, é a minha custódia final de opções. Esse daqui nós damos um nome específico para ele, tá certo? Nós chamamos esse cara aqui de booster. É o nome dele. Tá certo? É o nome dele. Como o pessoal que tem ação deixa assim, não coloca ação no game, prefere só mexer com as outras, a gente acaba chamando isso aqui de booster, tá? Mas o booster seria o quê? O booster mais o ativo seria equivalente a uma venda coberta mais uma trava de alta. Tá? Então, se eu fizer isso, o que eu tenho? Eu vou ter aqui, no caso, a Petro 4 mais a 255 menos 2A28. Esse seria o quê? A venda coberta mais a trava de alta, ou também chamamos de financiamento com booster. Ou venda coberta com booster, ou venda coberta potencializada com booster. Ah, então eu chamo venda coberta, né? Potencializada com booster. Tá certo?
Então vamos lá, né? Então, essa operação, ela seria boa, né? Então vamos lá. Essa operação aqui, eu pago 28, tá? Porque o que eu recebi aqui de 1,50, eu investi nessa trava de alta. E qual que é o meu potencial de ganho? Né? O meu potencial de ganho é o seguinte, se o mercado subir, então, se o mercado subir, eu recebo 28, certo? Recebo 28. Receber 28 nessa operação. E nessa operação aqui, eu receber 2,50, né? Se o mercado subir, eu receber 2,50. Então, quer dizer, o meu potencial de ganho aqui, né? O meu custo, né, pago 28 e tenho o meu potencial de custo, qual? Meu potencial de ganho máximo é de 2,50. Então, olha, quanto que eu aumentei o meu risco aqui? Um pouquinho só, não é? Eu aumentei o meu risco, então eu aumentei, né? Aumentei, né, o desembolso. Tá? Só calcula aqui quanto que é 28 dividido por 26,5. Para ver quanto que a gente pagou a mais. 28 por 26,5 dá 1,06. 1,06. Eu aumentei em 6%. Isso. É 1,06? Isso, 0,56, né? 0,56, tá? Então, 1,56. Então, quer dizer, Deixa mais claro. então você tem um aumento de quê? De 5,6% de risco, tá certo? De risco efetivo. E quanto que você aumentou o ganho? Foi 66% o ganho. Tá? Então, na verdade, é esse tipo de potencialização que eu estou olhando. Então, agora, então eu penso o seguinte, se o cara tem lá 100 mil reais para fazer uma venda coberta, talvez seja melhor ele pegar só 60 mil e fazer uma venda coberta potencializada com booster. Assim você aumenta o seu potencial de ganho, tá? Sem ter o quê? Um ganho. Porque aqui você ganharia 1,50 no máximo e aqui você ganharia um potencial de 2,50 por uma mesma condição. Tá? Então eu fico pensando o seguinte, né? Se você for pensar 2,50 sobre 28, dá quase 8%. Né? Então ele daria o quê? Mais ou menos 7 vezes o CDI. Então eu acho que essa operação ela é melhor? Eu acredito que sim. Então nós temos que potencializar sempre ao máximo o quê? Ao máximo as nossas operações. Porque aí, caso um dia dê errado, pelo menos você botou bem mais dinheiro no bolso. Certo? Tem alguma pergunta, algum comentário? Sempre é possível montar um booster? Se tiver liquidez, na opção sim, tá? Mas tem que tomar cuidado com algumas opções. Por exemplo, quando você pega CSN, que ele não tem liquidez dentro do dinheiro, aí você vai ter que exercer, vai ter que ir no vencimento. Aqui, se você desmontar até mais ou menos 1 ou 2 dias antes, tem muita liquidez, tá? Petro, Ambev, na Vale mais ou menos. Mas na CSN, por exemplo, ele não tem liquidez. Aí você vai ter que exercer, aí você vai ter que conversar lá com o seu assessor para ver se né, ele não vai te quebrar lá no exercício, né? Tá? Viu? Vocês querem tirar uma foto aqui? Vai ficar gravado, mas você quer tirar uma foto aqui antes de apagar? Então, qual que é a ideia? A ideia é sempre potencializar ao máximo, né? E na filosofia do Valério Klug, fala assim, cara, isso aqui já não é um dinheiro que você tirou do mercado, se você vender, você vai receber 28. Esse aqui, entre aspas, é um extra. E já potencializa esse extra aí para ver se dá certo. Tá? Agora, se eu quiser pegar esse dinheiro aqui, por exemplo, tirar o DI. Quanto que é o DI? O DI, isso daqui é 30 centavos, né? Tirar 30 centavos, pegar esse 1,20 e ir por all-in numa outra estratégia. Comprar um pozinho, ou então comprar um pozinho de put. Né? Posso fazer isso? Olha, claro que pode. Mas aí faz mais sentido. Se o cara fala assim, vamos supor que a pessoa tem uma custódia grande, por exemplo. Ele vai lá, faz uma operação faz uma operação dessas aqui, tira 50 centavos, que eu dei mais alguma coisa. Então eu pego esse R$1 aqui, eu vou em tudo no day trade de dólar, índice, sei lá. Tá? Olha, aí faz mais sentido. Faz até sentido. Sabe por quê? E pior que eu já vi gente fazer isso, dar certo até quebrar.
É muito triste essa lição. O que acontece? Não, olha, trabalho com o mercado financeiro desde que eu tinha 19 anos. Não intensivamente, tá? Mas, tipo, sempre tive ligado ao mercado financeiro. Ou era dando consultoria, ou era lendo regra de fundo. Então, tinha um tempo que tinha muitos fundos, né? Que tinham o quê? Que tinham muitos furos nos seus regulamentos. Eu li esses regulamentos e vendia uma expertise para esse pessoal. E sabe o que acabava acontecendo, né? A gente acaba tipo, fazendo amizade com o pessoal, aí você vai aprender sempre, né? E eu sou um cara que eu não tenho muito... Como eu não era da área de finanças, né? Era da área de biologia, era da área de bioquímica, né? Na área de bioquímica, né? E também, né, depois eu acabei fiz um período lá de edificações, depois fiz pedagogia, depois eu me formei em matemática, né? Depois de um tempo eu acabei me formando em matemática. Aí eu sempre tive ligado, então eu já vi de tudo. Então, por exemplo, esse modelo, então eu vou pegar lá o meu dinheirinho, eu vou pegar lá o meu dinheirinho que eu ganhei lá na venda coberta, o extra, e eu vou lá para um day trade. Então, cada ativo ele tem um day trade diferente. Tem um modelo de day trade diferente. Então, índice, dólar, DI, café, milho, cada um é diferente. Tá? Então, aí o que acaba acontecendo? A droga é que o cara ia lá e como aquele dinheiro era um dinheiro extra, sabe aquele nível de conforto que o cara tem? Se perder era extra mesmo, mês que vem tem mais, né? Aí o cara começa a ganhar. Só que o cara não entende que ele só está ganhando, sabe por que ele está ganhando? O emocional. Então você pensa o seguinte, vamos supor que o cara fez lá uma venda coberta. Fez uma venda coberta com 10 mil Petrobras. Aí recebeu 15 mil, né? Recebeu 1,50. Aí pegou 10 mil reais e ele bota o seguinte, olha, esses 10 mil reais eu vou dividir em 5 lotes. 2 mil reais. Se perder, perdeu. Então vamos supor que eu só vou estopar se der 2 mil de perda. Aí o que o cara faz? Monta lá a posição, tá dando 1.500 de perda, ele não estopa, ele só vai estopar no 2 mil. Só que como aquele dinheiro é um dinheiro que veio extra, ele fica confortável, aí de repente o mercado vira a favor, tá ganhando 3, 4 mil, o cara vai lá e zero. Tá? Agora eu fico pensando o seguinte, imagina se você pegar lá 2 mil reais do seu salário e falar, olha, eu vou operar aqui e se estopar, estopou. A emoção é completamente diferente. A emoção é completamente, provavelmente se você estiver perdendo 1.500 reais e depois a perda caiu para 500, você só pensa que 1.000 reais, né? Quantas vezes você pode ir no restaurante, você pega e acaba estopando. Então o emocional acaba interferindo completamente no operacional. E aí esse pessoal que fez esse tipo de coisa, né? Começou a dar certo, por quê? Vai dar certo porque o cara tá calmo, tá tranquilo e tal, né? E aí, meu Deus, o cara começa a ganhar, pegando esse dinheiro extra, mas ele tá ganhando porque ele tá confortável com aquele dinheiro, o dinheiro extra que veio. Aí ele resolve aumentar a mão. E aí o cara quebra. Porque é completamente diferente. Eu acho que você ter lá um valor em risco de 2 mil reais e você tá tranquilo que aquele dinheiro todo mês venha mais, porque venda coberta e tal, tudo bem, a emoção é uma. Mas quando vai o seu dinheiro lá, que se você perder, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, aí a emoção começa a mudar. Então o que eu falo, né? Não é que eu não gosto ou desgosto de day trade. Eu não incentivo, só isso. Eu não incentivo, tá? Bom, agora, né, a venda coberta, né, a gente também pode potencializar de outro jeito. Então, nós temos que potencializar com operações que façam sentido, que tem uma relação de risco-retorno boa. Tá? E uma das operações que tem uma relação de risco-retorno muito boa é principalmente a trave horizontal de linha. Tá, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre THL. Né? A trave horizontal de linha. Certo? A trave horizontal de linha também é chamado de spread calendário. Né? No caso nas plataformas americanas, fala de horizontal, né, spread, ou spread calendário. Certo? Então, como é que funciona? Você compra uma opção mais longa e vende uma mais curta. Aí você compra call longa, tá? E vende uma call mais curta.
E em geral, tá? Ele vai melhorando, né, com a passagem do tempo, se ele ficar mais ou menos naquela faixa lá. A explicação, mais ou menos, é o seguinte. Então, vamos supor aqui que a Petrobras está 28. Está 28 a Petrobras. Está 28. A Petro estando no 28, né, se você pegar e comprar a série B, né, então vamos supor que aqui que a B28 está num preço e a A28 está num outro preço. Então, a A28 está aqui, né, a gente está falando que estava uns 50 e aqui vamos supor que esteja R$2. Esteja isso aqui, né? Então, qual que seria mais ou menos a lógica, né, de eu chegar e falar assim, isso tende a melhorar com a passagem do tempo se ele ficar perto lá dos 28? Vamos pensar no vencimento. Tá. Quantos dias de vida tem esse? Tem 2 meses de vida, então são 40 dias úteis. E esses são 20 dias úteis, tá? Bom, só que abrir um parênteses aqui, né, que se você for uma pessoa que já tem um certo nível de alucinação, tá? Porque o que acontece nas opções? Tá? Assim, tem alguns professores que me acusam, né, de ser o causador das alucinações, né, com estruturas, né? E eu acho que eles também têm um pouco de razão, sim, ou até tem toda a razão. Então vamos pegar, dividir a linha do tempo das opções em alguns marcos históricos, tá? Então vamos lá, né? Quem começou realmente a trazer uma tecnologia, um conhecimento denso sobre opções, foram 2 pessoas aqui no Brasil. Gil-Ari Deschatre, lembrem desse nome. Eu estou tentando entrar em contato com ele, com o pessoal da equipe dele, que trabalhou com ele, né? Ele está meio recluso lá, mas a gente eu espero conseguir conversar com ele e com o Fábio Cardoso. Eles eram, né, os antigos editores da revista Investidor Profissional. Esses 2 cidadãos, né, tem um outro que também trabalhava com ele, eles trabalhavam lá na revista, que eram assim, pessoas que entendiam muito de opções. Eles começaram a trazer operações realmente avançadas. Para a época, claro, né? Para a época, né, aquele conhecimento não tinha. Tá? Temos também, né, as pessoas que popularizaram, né, que foi aqui, o Baster. O Baster popularizou o conhecimento de opções com vários livros. Tá? E aqueles nomes que ele dá, boi, rabo de boi, salto do boi, embora, né, muitas pessoas critiquem, foi um jeito alegórico que ele teve para poder ensinar as opções. E tem o Roxo, o professor Roxo, né, o Luiz Fernando Roxo. Ele também, né, teve uma contribuição muito grande. Né, porque a estratégia do pozinho dele é uma estratégia que o cara consegue operar com R$100, com R$50. Quanto à eficiência, tá, eu acho realmente difícil você ganhar muito dinheiro com a estratégia do pozinho. Porque você precisa ter muita disciplina. E é duro, né, que você vai pagando todo mês, sangrando, mas quando dá aquele estouro, por exemplo, que nem aconteceu lá em 2008, por exemplo, né, 2008 já tinha um pouquinho de put, né, muita gente ganhou grana. Então, mas cada um teve a sua contribuição. Então, essas contribuições, tá, elas foram muito importantes, né, hoje o mercado de opções, né, ele cresceu bastante também por conta do pessoal que pavimentou, né, essa trajetória aí, né? Que nem tem até um comentário lá de um cidadão que é super legal lá, o Fernando Klim, tem um comentário dele, falou assim, respeite quem carpiu o Mato Grosso, né? Que quer dizer, que tinha lá o matagal lá e alguém foi lá e passou lá e pavimentou aquilo, né? Para que os outros pudessem vir. Respeite essas pessoas. Tá? E ele tem muita razão nisso daí, ele tem muita razão. Tem que respeitar essas pessoas, tá? Que trouxeram isso daí, tá? E eu comecei, né, mais ou menos em 2017, começar a trazer estruturas que não eram tão conhecidas. Né? E muitas dessas estruturas eram baseadas principalmente quando você vai ver no cômputo geral, todas as estruturas que eu apresento, né, elas têm o quê? Elas são, na verdade, a análise combinatória de outras. Tá? São mudanças de combinação e um foco diferente. Um foco olhando o quê? Para o fim da operação. Quer dizer, como você não sabe o que vai acontecer no meio, é impossível de prever, temos que olhar para o final da operação. E no final da operação, o que acontece? Se o final da operação faz sentido ou não.
Então vamos lá, né? Aquela operação lá da venda coberta com booster. Se no final da operação der errado, o negócio cair, você não perdeu mais do que quem foi holder. Quem pagou 28 no ativo e quem fez o booster, deu na mesma se o mercado cair. Quer dizer, você não perdeu em relação a quem foi holder. Porque você não botou mais dinheiro. O que você fez foi combinar um risco lá. Pegou o dinheiro da venda coberta e fez o quê? Uma trava de alta. Mas acontece, se o mercado ficar parado, você iria ganhar 2,50 lá. 2,50 dá praticamente 2,50 sobre 28, dá 7% mais ou menos. Quer dizer, você tem um ganho muito grande para o mercado parado. Comparado com quem foi holder, se você distanciar 7% num mês e depois no outro mês distanciar mais 7, 8, você vai ter um ganho muito maior do que quem é holder. Tá? Mas aí claro que você vai, não é sempre, vai ter ativos que não vão funcionar isso daí. Mas ativos que têm uma certa estacionalidade, como a Ambev, funciona. O funcionamento é muito bom. Na Ambev funciona muito bem, né? Na Itaúsa também funciona muito bem. Tá? Só que na Itaúsa acontece o seguinte, se você faz uma operação dessas de um mês para outro com booster, você chega a ganhar 6, 7%. Cara, você fez 2 vezes, já tirou o DI do ano. Já pode pegar o dinheiro e deixar lá no DI, né? E esperar uma oportunidade boa para estar entrando. Né? A minha orientação sobre venda coberta é que você não carregue ele. Você tem pontos que são bons para entrar. Então a gente já viu que, como é que funciona cada ativo. Né? Bom, Ambev é nos 14,5. 14,5, 14, 15, é nessa faixa que ele dá exercício. Itaúsa a gente já vê um comportamento assim do tipo, bate uma máxima, pode descer até 22%. Antigamente era em torno de 16%. Né? O range de 6 meses era 16%, agora já é de 22%. Então você espera cair 18%, 16% e faz a operação. Tá? Itaú Banco já é mais desafiador, porque ele fica em patamares que ele estaciona muito tempo. Tá? Então, minha opinião sobre Itaú Banco. Cara, espera cair. Deixa bater uma máxima, espera cair pelo menos uns 15%, aí você monta lá a sua venda coberta com booster. A Vale a gente já sabe, né? Pega a máxima, tira 12% 2 vezes, é o primeiro ponto de entrada. Tira mais 12% é o segundo ponto de entrada. A Vale ficou fácil, né? Você vê que como que é importante você conhecer o ativo, né? Pô, Bradescão. Cara, Bradescão deu um baile, mas não um baile feio em todo mundo. É o Bradescão, né? Ele estava sempre o quê? 18, ele estava 16,5 até 21, depois ele desceu lá a ladeira, tá? É provável que agora talvez fique o quê? Entre 14 e 18, 17,5 mais ou menos, tá? Então é um novo patamar operacional. Então esse patamar que nós vamos olhar. Tá? Então qual que seria a intenção da venda? Cara, entrega o papel. Entrega, aguarda ele completar o ciclo. Realmente, se você pensa assim, eu vou fazer uma operação de venda coberta para ficar rolando, ganhando 1,3, 1,4, não vale a pena. Entrega o papel, deixa lá no DI, espera ver aquele ativo chegar naqueles pontos críticos dele, lá para baixo, e aí você faz a operação. Tá? Porque se naquele momento, a gente pode até pensar o seguinte, tem sempre aquela pergunta, mas se você comprou lá, por exemplo, Ambev no 14, por exemplo, ele pode descer até o 12. Cara, pode. Mas é melhor que quando ele dê certo, você ganhe 6, 7%, do que você ficar ganhando lá 1% e pouquinho com a venda coberta, com a rolagem da venda coberta, e quando ele desce a ladeira, você perde seus 20% do mesmo jeito. Então, potencializar ao máximo, né, a sua, né, o risco que você está correndo. Tá? Nós vamos falar sobre a trava horizontal de linha aqui. Então, qual que é, se eu tivesse que convencer a pessoa, né, do tipo... Por que eu acho que isso vai dar certo no vencimento? É o seguinte, aqui nós temos 40 dias, e isso daqui é tudo valor extrínseco. O papel está 28. Se passar 40 dias, isso vai virar pó, vai virar zero. Tá certo? Porque ele só vale o quê? O que tiver acima do strike. Se tiver no 29, isso daqui vai valer R$1. Tá? Mas se ele tiver no 28, isso vai virar pó. E esse cara aqui? Esse cara também vai virar pó no 28, só que em 20 dias. Se você dividir isso daqui... Você vai obter quanto? 5 centavos por dia, não é? Quer dizer, se degradar em 40 dias. E se dividir isso por 20, vai dar 0,075 centavos ao dia. Ou seja, se você tiver comprado nesse cara, você perde 5 centavos ao dia. Certo? Você tem um custo. E se você tiver vendido nele, você recebe
7 centavos e meio ao dia. Então, é mais ou menos essa ideia do porquê que a trava horizontal de linha, ela tende a melhorar com a passagem do tempo. Porque esse cara aqui, ele tem um tempo menor e a degradação dele é mais feroz. Tá certo? E aí, claro, se passar, por exemplo, se realmente acontecer isso, e ele ficar lá 20 dias aqui nessa faixa de preço, é bem provável que esse aqui vai perder valor, mas esse vai perder muito mais valor. Então, a trava horizontal de linha, você ganha. Por quê? Né? Então, o ganho, né, é na diferença de degradação de θ, né, que é a degradação do tempo. Tá? O tempo vai passar, né, e ele vai se degradar mais. Então, em geral, tá, o que a gente consegue ver na trava horizontal de linha? Se você acertar ele na linha, você vai ganhar muito. Se entrar muito no dinheiro ou cair muito, você acaba que não tendo um ganho tão grande. Mas vamos ver se faz sentido eu potencializar, né, a minha venda coberta com a trava horizontal de linha. Tá? Então vamos lá. Então, como que seria uma venda coberta? Então a venda coberta, o que eu faria? Eu compraria aqui a Petro e venderia aqui uma da A28. Ok, né? Então o meu custo aqui vai ser de R$ 26,50. E uma venda coberta mais THL. Então vamos lá. Cada THL aqui, cada trava horizontal de linha, a compra da B28 e a venda da A28, eu vou pagar 50 centavos. Tá? Então a venda coberta, eu recebo R$ 1,50, né? Eu compro ação e vendo opção. Então vamos lá. Então a venda coberta, né? Eu compro a Petro 4 e vendo a A28. Eu recebo quanto? R$ 1,50 aqui. Aí eu pego esses R$ 1,50 e aplico em compra de B28 e venda de A28. A diferença é de 50 centavos. Então eu vou comprar 3 B28 e vender 3 da A28. Certo? Então o meu final aqui vai dar o quê? Petro 4 mais 3 da B28 menos 4 da A28. Então vamos lá, no vencimento, né? Então no vencimento, se tiver acima dos 28, o que vai acontecer? Eu vou ser exercido no 28. Acima dos 28, tá certo? Eu recebo 28 mais, né, esses 3 aqui, que são 3 rolagens, né? Aqui você vai ter que comprar a A28 de volta e vender a B28. Você compra 3 e vende 3 aqui. Então eu ganho 3 rolagens. Eu ganho 3 rolagens. Se estiver acima dos 28. E se estiver abaixo dos 28? Eu fico com a Petro 4 e eu tenho quem? 3 da B28. Tá? Então, esse cara aqui é o meu lucro. Esse cara aqui é o meu lucro. Tá? Então, se o mercado cair, eu continuo com a Petrobras e eu ganho essas 3 aqui. Só que aí vem a seguinte pergunta, né? Eu até tenho um vídeo bem antigo lá da Infomoney que o título do vídeo, né? A gente começa assim, não sei, eu esqueci o título do vídeo, tá? Mas quem estava, no caso, quem estava conduzindo lá a entrevista era a Paula Barra, e no descritivo tá assim, né? Você prefere um ovo de Páscoa antes da Páscoa ou 3 ovos depois da Páscoa? Né? Agora não é mais 3, né? Agora é tipo 3x2. Mas eu lembro que teve num período de crise mais forte, acho que foi logo depois do Covid, né? Que estavam dando 3, né? Eu acho que tinha sido horrível lá, as vendas estavam vendendo lá depois da Páscoa. Lá, eu lembro que depois lá da Páscoa de abril, né? De 2020, estava 3-1, né? Você comprava um ovo e ganhava mais 2, né? Alguma coisa assim. Tava feio lá a coisa, né? Então, quer dizer, você vai acabar embolsando 3 da B28, certo? 3 da B28.
Olha, claro que isso daqui pode, se cair muito forte, isso daqui vier para 25, 24, você vai ter perda. Mas se ficar perto lá dos 28, esses 3 da B28, é melhor você ter 3 da B28 do que receber uma da A28. Então é mais ou menos essa ideia, né? Você está potencializando aqui, né? Esse tipo de operação, ele funciona muito bem se ficar meio parado lá. Está meio parado, em que você tem uma efetiva degradação disso daqui. Agora, se subir muito forte, você vai receber os seus 28 na venda coberta, o mercado subir, recebe os 28, você tem o quê? 3 rolagens aqui. Essas rolagens aqui, elas variam aqui para Petrobras, dependendo de onde está, elas podem variar aqui de mais ou menos aqui 40 centavos até mais ou menos 90 centavos. Tá? Mais ou menos assim. E isso daqui, ele provavelmente vai variar aqui, se ficar perto dos 28, ele pode chegar até 1,40, 1,50. Tá? Mas se cair muito, você pode sim. Isso aqui pode diminuir isso para ler 30, 40 centavos. Então, essa venda coberta potencializada aqui com travas no tal de linha, eu acho que também é interessante. Tá? Você consegue até ganhar 3 vezes, né, o que você ganharia com a venda coberta. Até 3 vezes. Tá? Mas a média aí, a média que você vai conseguir é mais ou menos 2,5 vezes, 2,2 vezes. Mas ainda assim é melhor do que você fazer somente a venda coberta. Tá? Porque aí se ele ficar perto lá, isso é como uma aposta que no intervalo, né? Lá na faixa, uma aposta na linha. Então ele é um pouquinho mais difícil, não é tão fácil você conseguir acertar isso, tá? Mas na Ambev funciona muito bem. Na Ambev funciona muito bem. Tá, então aqui, né, uma venda coberta tudo, né, potencializado com a trave horizontal de linha. Bom, tem uma outra modalidade de venda coberta que é você vender a put, né? Só vender a put. Então tem gente que fala assim, que é uma venda coberta com put. Put, né? Tem gente que dá um outro nome para isso daí, né? Chama de financiamento sintético, tá? Também não está errado não, tá? Também não está errado. Tá? Eu acho que o importante é a informação chegar, né? Financiamento sintético. Tá? Financiamento sintético. Então, o financiamento sintético, como é que funciona o financiamento sintético? É você pegar, ao invés de você comprar uma ação e vender uma opção, você vai lá e só vende uma put. Desde que você tenha dinheiro para assumir a compra do papel. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, vamos pegar aqui uma Petro, a Petrobras Petro 4, valendo 28, certo? E a M28, tá? Valendo, por exemplo, 1,20. Tá? Então, isso aqui seria um financiamento sintético. Como é que faríamos ele? Você simplesmente vai lá e vende a M28, tá certo? E deixa, tá, R$28 aonde? No CDB. O CDB ou na LFT. E qual que seria mais ou menos a ideia? É que se o mercado subir, esse cara aqui vira pó e você embolsa 1,20. E se o mercado cair, você assume a compra da M28. Você pode rolar também. Tá? Pode fazer rolagem também. Tá? É assim, se o mercado subir, essa M28 vai virar pó. Tá certo? E você fica, aí você embolsa. E se o mercado cair, né, você compra, né, a Petro por, no caso é 28 menos 1,20, né, 26,80, né, você embolsou lá o 1,20. Tá? Então, essa operação ainda é melhor do que você ir lá e comprar o papel. Porque se comprar o papel, você paga 28, né? E se você vender essa put, você pagar 26,80. Então, isso funciona para quem é holder. Bom, isso daqui é uma operação convencional. Como é que seria a potencialização dele? Então, ó, venda coberta com put, tá certo? Potencializado com booster inverso. Então, já falamos o seguinte, né? Que na hora que nós vamos fazer as operações, a gente tem que sempre pensar o seguinte: será que não dá para dar uma potencializada nele? Tá? Porque já que você está correndo um risco, vamos maximizar o quê? Maximizar o potencial desse risco.
será que eu estou correndo risco mesmo? Tem que ganhar mais esse risco aí. Tá? Então aqui, né, como que seria? Ou vendo uma put, né? Aqui eu diria até o seguinte, né? Se você quiser, você pode vender até mais para baixo. Do tipo do 26 ou do 25. Assim, você vai botar menos dinheiro no bolso, mas em compensação a sua chance de exercício é menor. Tá? Tem um número que eu acho que é bom vocês saberem. Quando você compra uma opção na linha do dinheiro, a sua possibilidade, né, de ganhar não é 50%. É só 36%. Quando você compra uma put ou compra uma call, a sua chance de ganhar é de 36%. E a sua chance de perder é de 64%. Se você vender uma put, se você vender, a sua chance de ganhar é de 64%. Claro que o risco é maior, vender sempre maior o risco, né? E isso vem pelo seguinte, olha, é só pensar o seguinte, eu vendi esse cara aqui no 1,20. Se o mercado ficar parado durante 20 dias, o que vai acontecer? Isso vai virar pó. Se mantiver no 28, subir um pouquinho, isso vira pó, não é? Então você já tem esse 1,20 a seu favor. É meio que muitas pessoas costumam falar. Assim, é legal quando você entra numa operação sabendo que você já está ganhando. Não, você não está ganhando. Quando você entra numa operação, você está empatado. O que você tirou do mercado tem um risco aí. O que você colocou de dinheiro também tem risco. Tá? Você perdeu o dinheiro que você colocou. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte. As operações devem ser feitas, né, de acordo com o risco que você possa correr. Se você, ao invés de você tem R$28 lá no CDB, em vez de você ir lá e comprar o papel, é melhor vender essa opção aqui. Porque se der certo o mercado subir, isso daqui vira pó. E se o mercado cair? Você assume a compra, você assume mais barato. E outra coisa, né? Depois de um mês, esses R$28 ganhou juros, né? E se você comprar e cair, meu Deus, aí já era, né? Você tem a perda financeira e a perda da oportunidade. Tem, às vezes, aparecem pessoas, né? Chega lá no escritório, mas você só mexe com risco, a gente não faz gestão. A gente só faz a gestão do risco. Você já tem um risco, a gente tem que reduzir o risco, né? E tem gente que chega lá e perderam valores imensos. Pô, perdi não sei quantos milhões com ações, com opções. Aí, né, já teve um cidadão, né, ele inclusive tem uma indústria química, que é até bem famosa a indústria química dele. Ele fornece uma coisa muito específica para a indústria de tintas. Ele veio, não sei se isso é verdade, ele falou, cara, fiz lá as operações, me deram passaram umas operações, eu perdi maior dinheiro, né? Aí eu falei assim, tá, quanto que você perdeu? Diz ele que perdeu 27 milhões. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Alguém que tem a capacidade de perder 27 milhões nunca deveria vir no mercado financeiro. Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria ser coaching, cara, fazer aqueles eventos gigantescos, né, para 2.000 pessoas e ensinar o cara como ganhar os 27 milhões. Pensei que era ensinar como perder os 27. Não. Ele tem que ensinar, não, você tem que chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui uma fábrica específica, forneço um produto específico. Ele não precisa nem dizer. Mas, cara, orientar o pessoal, como é que o cara conseguiu chegar nisso daí? Tá? Aí ele botou até umas fotos lá da fábrica, eu falei, cara, isso eu não posso te ajudar. Assim, eu não tenho como te ajudar. Porque o seu tempo operando a sua fábrica vale muito mais do que eu posso gerar para você com qualquer que seja a operação. Então, às vezes, a pessoa está no caminho errado. Você está no caminho errado. Né? Eu acho que realmente quem gosta de opções, não quero estudar, quero potenciar, faz muito sentido. Mas não existe renda passiva. Até para ser holder, ele é ativo. Você tem que estudar aquele ativo, né? Você não tem que vender algumas ações que perderam fundamento e comprar outras que ainda têm fundamento. O que é isso? Isso não vem automático. A plataforma não faz isso sozinho. Não faz isso sozinho. Você tem que ir lá e mexer na plataforma. Então não existe renda passiva. Já que não existe renda passiva, quando for fazer alguma coisa, maximizar assim, e até o limite, né, porque ganha o máximo pelo risco que a gente está correndo. Certo? Então vamos lá. Então aqui acontece o seguinte, fala assim, por que a gente não faz um booster reverso?
Tá, então vamos lá. Vamos supor que essa M28 está 1,20. Está 1,20. Tá. E a M30 está 2,40, por exemplo. A M30 está 2,40, certo? Aqui no caso dos boosters, né, é até mais interessante você comprar uma um pouquinho mais longa. Em vez da série M, fazer o que? A série M, por exemplo. Porque a diferença é muito pequena. Mas vamos supor que a gente faça aqui na série M. Tá, então vamos lá, vamos ver o que pode acontecer aqui. Tá? A ideia é vender 2 desse e comprar um desse. E você não gastar nada. Então vamos ver o que pode acontecer nessa operação aqui. Caso o mercado fique lá nos 28, caso o mercado fique perto dos 28, olha só o que vai acontecer. Se o mercado ficar mais ou menos perto lá do 28, vamos supor que o mercado no final, tá? Então no vencimento, fique no 28,50. Então, o que vai acontecer aqui? Então vamos tentar fazer uma tabela aqui da M30, M28 e a M30 menos 2 M28. Tá certo? Então no vencimento lá. Então a M30, no vencimento, se tiver 28,50, né, quanto vai valer a M30 aí? Vai valer 1,50, não é? Então vamos lá, então vai valer 1,50. Vai valer 1,50. Esse daqui não vai valer nada, esse daqui vai virar pó. Então o meu resultado é de 1,50. Se tiver 27,50. 27,50, isso aqui vai valer 2,50. 2,50, esse daqui vai valer 50 centavos, recebi 1,50. Se tiver no 27, que vai valer 3, 1 e vai valer R$1. Então, aqui nesse caso, você só começa a ter algum problema somente abaixo lá dos 26. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, vamos comparar aqui. Se eu tivesse só vendido na M28, o que aconteceria aqui? Eu tenho que pagar R$1 para sair, né? Recebi 1,20, eu vou pagar R$1 para sair. Só que aqui, no booster reverso, eu ainda recebo R$1 aqui. E o meu break-even é jogado lá para baixo. Aqui no 26. No 26 aqui fica 4, né? Aqui fica 2 e aqui fica 0. Então, no caso de chegar no 26, acontece o seguinte. O booster reverso saiu no 0 a 0. Se eu tiver só vendido na M28, eu recebi 1,20 na entrada e eu vou ter que pagar 2 para sair. Então, o booster reverso, tem mais ou menos o mesmo princípio do booster. Então, no caso do booster, o que eu faço? Eu pego aquele dinheiro que eu tive da venda coberta e monto uma trava de alta. No booster reverso, o que eu faço? Eu pego o dinheiro que eu peguei da put vendida e faço uma trava de baixa com o dinheiro, tá? Então, basicamente, é como se eu pegasse, né? Pegasse a venda da M28, pegasse o dinheiro, comprasse uma da M30 e vendesse uma da M28. Que é mais ou menos essa a ideia lá do booster. Então, essa operação ela é um pouco melhor, porque o meu break-even joga lá para baixo, vai lá para o 26. Vai lá para o 26. E se o único problema aqui é o seguinte, é que se o mercado subir muito, eu acabo não recebendo nada. Porque se o mercado for para 30, por exemplo, a M30 vai virar pó, esse também vai virar pó, eu acabo não recebendo nada. Mas se ele ficar mais ou menos parado, eu posso ganhar quase o dobro em relação à venda da put. Então, se ele vier, por exemplo, para 27, o que acontece? Se eu vier para 27, tá? Se eu só vender a put, eu recebi 1,20 e eu vou ter que pagar 1 para sair. E no booster reverso eu recebo R$1 aqui para sair. Tá? Então, muda completamente, né, o conceito de risco. O risco ele se modifica nessas operações aí. Então, sempre que eu pego esse dinheiro, vamos dizer, entre aspas, né, esse dinheiro extra que veio da venda coberta ou então da venda coberta com put, eu acabo tendo o quê? Aplicando esse dinheiro em outras operações, eu acabo tendo um potencial de ganho melhor sem aumentar muito o meu risco.
Eu fico pensando, se eu já vou botar R$ 28 aqui em risco, por exemplo, esse 1,20 que estou recebendo, eu já pego esse 1,20 e aplico em alguma coisa que possa me dar aí um resultado melhor. Tá? Então, a potencialização não é você colocar mais dinheiro no risco, é você pegar o próprio dinheiro que já vem da estrutura e com esse dinheiro você alavancar ele na estrutura e não no patrimônio. Tá? Se você pensar que se ele ficar aqui, por exemplo, no 27, você vai ganhar 5 vezes o que você ganharia. No caso, se você só vender a M28, você vai ganhar 20 centavinhos só. Recebeu 20, vai ter que pagar 1. E aqui você recebe R$1. Quer dizer, se for ver, é 5 vezes mais, né? É 5 vezes mais fazendo esse comparativo, tá bom? Então, né, tem que pensar sempre o quê? Com dinheiro extra, tentar fazer algum tipo de potencialização. Tá? Tomar um café? Tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? É melhor fazer ATM isso, né? Assim, Você pode fazer um ATM, vai depender do ativo, né? Então, se é um ativo que ele tem meio uma vocação de queda, por exemplo, né? Não muito forte, ou então você está trabalhando o ciclo. Vamos pegar um exemplo, a Balva 11. A Balva 11 é interessante, você está trabalhando o ciclo dele. Você está percebendo, está indo no 116, vai para o 113, 112. Mas, cara, como a Balva 11 ele é meio parrudo, né? Que se o mercado cair forte é 100 e poucos reais, então talvez seja melhor você fazer mais OTM. Entendi. Fazer talvez, né? Só que aí quando você vai fazer OTM, você não pode usar o mesmo vencimento. Esse cara que você compra aqui, o comprar tem que ser um vencimento à frente. Porque senão você não ganha nada, né? Senão você não ganha nada aí, tá? Mas no caso da Balva 11, ativos de vol muito baixa, OTM é melhor. OTM é melhor, tá certo? Né? Porque a ATM é bom para ativos de vol alta, como Petrobras, Vale, né? Mas volta aquela questão. A Vale, como ela tem uma capacidade de cair muito forte, quando é para cair, e de subir muito forte, você não... como que é? Você não pode olhar somente para a estrutura. Aqueles ativos que têm uma movimentação muito forte, você tem que obter o seu ganho também, porque no ponto onde ele está, ou seja, você tem que estudar a trajetória dele, em que ponto do ciclo que ele está. Ativos que são mais tranquilos, né, como Ambev, aí você não precisa estudar muito. Ambev é estritamente matemático. Ambev. Agora, a Vale não é estritamente matemático, não. A Vale você tem que ter o quê? Você tem que acertar mais ou menos o ponto onde ele está tradando. Porque é quase impossível. Tem gente vendida em opção de Vale de 90. Parecia ser uma put de 90. Parecia ser um excelente negócio na época, né? Parecia, mas não era um bom negócio. Foi um horror aquilo lá. Se o cara tá vendido em call também, tudo bem. Mas se o cara só tá vendendo a put, meu Deus, imagina a rolagem lá do 90. Dependendo do lote, em 5 rolagens o cara quebra, né? Tomar café lá, gente? valeu.